por uma questão de ordem técnica, que as pessoas da plateia que queiram fazer perguntas, eu gostaria de pedir que viessem até aqui o microfone fazer no momento das perguntas e tudo mais. Se não, levanta a mão que eu reproduzo aqui o que vai ser falado, só para o microfone captar. Se tiver meio tímido, pode ficar sentado aí, fala, eu repito. E aí o Gilberto comenta. Gilberto Tomé, que é da Gráfica Fábrica e responsável também pela identidade visual da Miolos 2018. É isso, Gilberto? Contigo agora. É isso, maravilha. Agradeço muitíssimo a oportunidade, né, de estar aqui, a Cecília, o João, aí, da Lote 42, a esse evento maravilhoso, que, mais uma vez, eles bravamente estão aí pondo de pé, né? Um evento que é importantíssimo, eu acho, aqui para a cultura da cidade. E, enfim, quando a Cecília me fez o convite para falar aqui sobre a feira, ela, enfim, sugeriu alguns temas. Um deles era essa ideia de estar falando sobre livros que, enfim, não tem muito cara de livro, ou, enfim, essa área de livros de artista, ou ela, enfim, foi uma conversa rápida, mas ela rapidamente sugeriu um título, assim, como O Livro Fora do Livro. E a gente não avançou muito no que poderia ser, mas imediatamente relacionei realmente com esse universo do livro de artista, dos livros objetos, tal. E aceitei, porque eu achei fantástico o nome, eu achei tão interessante, me instigou tanto, o livro fora do livro. E confesso que, na hora, eu não sabia exatamente o que eu ia dizer. E aí eu acabei preparando um material aqui que é um pouco vamos dizer assim, uma indagação também, né, que eu vou fazer a respeito desse tema, dessa ideia, né, do livro fora do livro. E, enfim, pensando um pouco mais a respeito depois, eu achei que realmente ia ser difícil falar isso se eu não me apoiasse nas experiências que eu venho fazendo como artista gráfico, como designer, enfim. Mas eu queria não focar só nessa minha produção. Talvez tentar entender essa ideia do livro fora do livro a partir de alguns exemplos do que eu tenho feito, mas para isso também eu trouxe algumas outras imagens que até eu vou começar por elas, assim, para a gente poder juntos talvez elaborar aí uma ideia do que seja do que é o livro hoje, né? Porque na verdade o livro fora do livro me remete realmente a esse campo do livro de artista, mais talvez até dos livros objetos, né? Teve a Maritza aqui, ela abordou um pouco esse tema e ela, enfim, ela relacionou, ela acabou até sendo indagada por uma pessoa do público aí sobre o que seria o livro de artista. Ela falou: bom, o livro de artista é o livro feito por um artista, né? Quer dizer, onde é um campo de liberdade, onde toda a produção pode chegar em resultados que podem ser de um único exemplar, a uma tiragem comercial, em livros feitos em gráfica também, enfim. E a ideia do livro-objeto, que procura, às vezes, transgredir até a funcionalidade do livro como o conhecemos tradicionalmente, né? Enfim, que também muitas vezes está ligada à produção de artistas. Enfim, como eu não sou um pesquisador profundo dessa área, enfim, eu tenho um trabalho sou um designer e artista gráfico, eu achei que seria assim pretensioso também ficar trazendo muitos exemplos de outras produções, e até porque essas categorizações, assim, essas categorias, tal, elas definitivamente no meu fazer, assim, elas não entram muito, assim. Quando eu vou fazer qualquer projeto, seja no ateliê ou seja no estúdio, lá onde eu vou desenvolver o projeto gráfico de um livro mais comercial, assim, enfim, é sempre o livro, né? O livro. O que pode ser o livro?
É claro que no ateliê, ali, eu tenho uma liberdade muito maior, e aí eu me lanço a fazer experiências que, talvez, comercialmente, não sejam muito viáveis. E aqui na feira a gente vai poder ter exemplo disso também, dessa maravilha que é a Miolos, que é com esses muitos exemplos de livros que você não vai encontrar nas livrarias, enfim. São livros feitos como experiências, realmente, como experimentações. Então, eu comecei a preparar esse material e achei essa imagem, que é uma pintura do Dürer, feita no comecinho do século XVI, 1506, eu acho. E apenas porque eu conhecia essa imagem, eu lembrava que tinha um desenho maravilhoso do Dürer, livros, né? E o título do quadro da pintura é Jesus entre os Doutores. Mas aí eu comecei vendo que, puxa vida, essa imagem é interessante para falar do livro, fora do livro, porque os livros estão na cena, mas eles estão um pouco à margem, né? São livros que atestam aí a erudição, a autoridade dos doutores, né? Mas o centro da composição são as mãos, né? As mãos do menino, né? Do menino Jesus, que confrontou lá os doutores no templo, em Jerusalém, enfim, toda a história ali. E aí eu comecei a achar que talvez fosse um bom paralelo, só para começar e jogar essa ideia, não vou me aprofundar nela, mas talvez o livro fora do livro esteja nas mãos do menino. Quer dizer, é isso, não tem muito mais o que dizer. E aí eu trouxe imagens de livros, aí da história do livro, né, desde as suas origens lá, 4.000 anos atrás, talvez, não sei. Imagens de livros que sempre me encantaram, que estudando, pesquisando algumas referências para aulas, para cursos, assim, eu sempre achei muito interessantes, assim. E que, para mim, são livros. Não sei se isso é livro de artistas, mas hoje eu vejo esses livros que são da história como altamente criativos, poéticos, e, enfim, que tem toda uma história. E esse, por exemplo, é um livro do ano 800, mais precisamente acho que é o 815. É um livro, é um códice, né, o incunábulo. Na verdade, é o códice A Veneração da Santa Cruz, que são uma série de poemas, né, elaborados por um monge beneditino. Mas me chamou muita atenção a maneira e a força dessas imagens que estão ligadas à estrutura do próprio texto, quer dizer, palavra e imagem aí fundidas, né? Tem até um termo que se utiliza quando o texto ele se apresenta de uma forma desenhada, né? Que é a carmina figurata. Isso depois eu vim saber depois, né? Que um dos exemplos mais recentes na história do livro são os caligramas do Apollinaire, né? Enfim, são uma série de poemas e as imagens, no ano 800, os textos poéticos eles estão na página da esquerda, são todos escritos com as minúsculas. É o primeiro momento na história em que elas aparecem, do jeito que a gente conhece hoje. E na página da direita faz um comentário, e no final da página da direita, os textos em vermelhos, que estão aparecendo aí, em letras maiúsculas, são outros textos que estão dentro do texto que está desenhado ali nessa cruz, que parece uma flor. A área que as folhas abrangem, vocês estão observando, as letras estão em maiúsculas e ali acontece um outro texto em paralelo, junto, enfim, é um trabalho extremamente elaborado, refinadíssimo, né? Que para mim é uma delícia olhar, e isso para mim é poesia visual, concreta, né? Enfim, tem um monte de coisas relacionadas aí. Eu vou passar rapidamente as imagens, porque tem bastante coisa para ser vista, eu não quero me alongar aqui. Então, enfim, são imagens muito
fortes, né? E aí eu dou um pulo, a partir dessa última imagem desse livro da veneração da Santa Cruz, que é do ano 800, eu dou um pulo para o começo do século XX, já pegando um livro que foi lançado em 1923, são poemas do Mayakovsky, que ele realizou em colaboração com o artista Lisitsky, e o livro se chama Para a Voz, poemas que deviam ser lidos em voz alta, né? E eu acho interessante essa relação, né, da palavra-imagem que acontece, quer dizer, isso está presente na história do livro, quer dizer, a vida das formas, né? As formas, elas permanecem de alguma forma e elas vão sendo atualizadas pelos experimentos de cada período, né? E a relação entre palavra e imagem aqui nesse livro, Para a Voz, também é fantástica, que foi muito, enfim, adotado pelos irmãos Campos também, toda a poesia concreta, tal, se baseou muito esse livro como referência também, né? E é interessantíssimo porque ele não tem um índice, ele tem, na verdade, uma lateral, onde você vai podendo já visualizar o livro todo, como ele vai acontecendo. Você pode ir diretamente para a última página, ali a partir do índice que está como uma agenda telefônica, né, que a gente usa, que está toda marcadinha ali o alfabeto. Então, também é um livro que eu acho que é muito interessante, assim. E, para mim, tem um diálogo direto com a veneração da Santa Cruz, por conta dessa relação entre palavra e imagem. Aí eu volto de novo lá para o ano 1400, para o século XV, né? É um incunábulo um livro impresso na Alemanha em 1470, e é o Apocalipse de São João. E o incunábulo é o livro onde imagem e palavra, né, são gravados numa única matriz e impressos. Quer dizer, é um momento anterior ao tipo móvel do Gutenberg. E o livro era todo impresso numa única cor e depois pintado, né, à mão. Enfim, e aqui a estrutura interessante porque remete à história em quadrinhos, né, a história em quadrinhos atual. E o que eu acho interessante nesse livro... Opa, desculpa, peraí. É que, enfim, o papel utilizado ele já não é pergaminho, é papel mesmo. Não podia ser impresso dos dois lados, então a edição ela tinha esses espaços em branco, que com o passar do tempo, os leitores foram se incumbindo de completar com suas observações. Então, eu acho isso uma coisa muito bacana do livro, ser uma coisa viva, que vai se completando com a leitura, né? Ele não se fecha no momento em que ele é impresso. Ali, na verdade, ali é o começo da história do livro, do objeto livro, né? Então, acho isso muito interessante. E só para dar um contraponto aqui, então, para a gente ver essa estrutura que também, a forma que perdura no tempo. Quer dizer, aqui já está tudo resolvido da história em quadrinho atual, né? Estou mostrando como exemplo esse livro que foi agora, aliás, recém-lançado pelo Gustavo Rosa, editora Figura, lá no Sul, que resgata o trabalho de dois mestres do quadrinho, né? O Breccia e o roteirista que me fugiu o nome agora. Enfim, dos textos. Tem um nome alemão que eu não vou me lembrar agora. Mas, enfim, só para dar uma pontuada na questão estrutural de forma, linguagem, de como estrutura a relação entre palavra e imagem também tem uma relação direta que vem de séculos atrás, né? E aí, enfim, nessas idas e vindas pela história do livro, enfim, eu vejo com muito interesse todas as manifestações antigas, as primeiras manifestações, porque elas me parecem tão atuais e contemporâneas que me servem de estímulo para pensar a produção do livro hoje, né? Desde dos tijolos lá dos sumérios, né, com a escrita cuneiforme, são relevos maravilhosos, né? Mas tudo isso são sinais, né, uma escrita.
E aqui, como contraponto à obra de um alemão, que é o Wolfgang Vostell, que produziu esse livro, né, que é um bloco de concreto, né, também fazendo uns paralelos assim. Desde a Roma Antiga, quando um dos momentos também da escrita e do livro eram placas de madeira com uma área onde havia cera e você podia riscar, raspar e tornar a escrever. E elas também, de certa forma, aqui também a ideia do códice, né, que é o livro estruturado em páginas, né, que se costuram, que se armam e que se relacionam em sequência, né, criando uma narrativa. Na Índia, né, os experimentos com casca de palmeira, né, com as folhas de palmeira, enfim, aqui nas Américas também os códices, os pouquíssimos que sobreviveram, né, aos espanhóis. Aqui é um códice maia, cuja estrutura de encadernação é muito interessante, que é uma sanfona, né? São livros que têm uma altura, acho que não são muito grandes, eles devem ter uns 20 a 30 centímetros, mas às vezes, alguns deles acho que chegam até 6 metros de comprimento. Era uma grande sanfona com capas nas extremidades e eles se fechavam. Quer dizer, uma estrutura bastante familiar para a gente, que a gente pode ver muitos exemplos aí espalhados pela feira. Então, são formas que me parecem muito instigantes, assim, até pelos desenhos, pelo tipo de grafia, pela visualidade toda. Eu acho que essas coisas, às vezes, enfim, pela educação que a gente recebe, ou pelo menos a que eu recebi, a gente sempre considerava isso daqui uma coisa do passado, coisas antigas que estão lá. Não, elas estão vivas, elas continuam nos informando e nos estimulando, e o que a gente tem que fazer é repetir essas experiências, né? Então, a ideia do livro fora do livro vem um pouco para mim no sentido de repeti-las, mas não pela forma, pela questão formal. Não fazer a sanfona pela sanfona, porque os códices maias eram sanfonados. Mas aí eu remeto de novo àquela primeira imagem, ao que não está no livro, mas que é livro. As mãos do menino. Eu só vou deixar assim, depois a gente pode ir completando essa ideia. Aqui uma ideia para dar um contraponto aos códices maias, mas não é um livro sanfonado, o Poemóbiles, né, do Augusto de Campos e do Júlio Plaza, na verdade trabalha essa ideia da forma do papel, né, com a palavra. Então, de uma forma que eu acho magistral, enfim, aqui são 2 momentos de uma mesma página, conforme a inclinação, a leitura que você faz do livro, você pode visualizar, o texto vai se revelando. Então, tem o movimento, né, do leitor, ele realiza, de fato, a leitura do livro, né? Então, tem uma coisa que eu acho genial aí, na maneira como o livro é pensado. E aí não vou entrar se é livro de artista, se é livro-objeto, se é poesia concreta. Eu acho que a gente, por um momento, proporia esquecer isso e pensar como livro, a ideia de livro. E aqui um objeto que eu trouxe, que provavelmente não foi elaborado como livro, não foi pensado como livro, mas eu vejo como um livro. É uma caixinha pequena de papelão com 4 pequenas estampas impressas, e abrindo-se a caixinha a gente vê que as próprias matrizes que imprimiram a caixa estão dentro. Na verdade, é um trabalho realizado pelo José Lourenço, da Lira Nordestina, um gravador, um artista do Ceará que trabalha com cordel, né? E sobretudo xilogravura, né? O trabalho dele está mais ligado à produção das imagens, das figuras mesmo, das estampas. E me parece que isso eu chamo de livro porque eu vejo aqui uma narrativa, eu vejo uma ideia interessante que até, de repente, pode remeter ao próprio incunábulo que a gente viu lá atrás, onde palavra e imagem era gravada numa única placa. Aqui não tem
a palavra propriamente, mas eu acho extremamente interessante essas 4 imagens aí, que um fotógrafo, mas para mim tem uma historinha aqui que eu sempre tento decifrar. Toda vez que eu abro e me deparo com esse objeto, eu fico olhando. Eu acho que isso é uma qualidade de qualquer obra de arte, né? Quando você pode voltar e ver e sempre procurar algo novo ou encontrar algo novo. Então, é um material que eu considero como um livro também. E é interessante porque o formato é super pequeno e é uma peça que eu acho uma joia, assim. Enfim, a partir dessas imagens, e especificamente a partir dessa gravura, né, do José Lourenço, assim, quer dizer, e pegando o incunábulo lá, quer dizer, toda a história gráfica que a gente vive hoje, a origem realmente está forte mesmo no aparecimento da gravura e da reprodução do livro, né, em escalas maiores, que levou a essa profusão de imagens que a gente tem hoje, imagens impressas, né? E que sempre me fascinou bastante, assim, na verdade, todo o trabalho que eu venho elaborando como artista gráfico a partir dessa ideia do livro está relacionado fundamentalmente com as experiências que eu tive com a reprodução da imagem, seja no meu cotidiano profissional, né, trabalhando como designer, ou como artista, nos ateliês de gravura, aprendendo a gravar madeira, depois entendendo como é um pouco o processo da gravura em metal. E a gráfica urbana sempre me chamou muita atenção, e desde cedo as minhas primeiras experiências sempre fizeram essa referência com a cidade. Então, o que eu vou apresentar agora, na verdade, são uma série de experiências também que giram em torno dessa ideia de um livro, mas que ao mesmo tempo não é livro. É um livro que vai para a rua, vira cartaz, volta para o ateliê. Enfim, todas essas imagens de cartazes de rua sempre me fascinaram, a ponto de eu começar a recortar pedaços e levar para casa, né? Isso desde muito tempo. E porque me pareciam colagens já prontas, né? Isso não é novidade, né? Vários artistas trabalharam com essa ideia do cartaz de rua colado, né? O Villeglé, acho que foi mais conhecido, um artista francês na década de 40, 50. Mas com os pedaços eu tive vontade de ir fazendo recortes, colagens, e depois eu percebia que essas colagens remetiam a algumas narrativas. Então, eu comecei, com esses recortes, a fazer alguns livros, né? Montando assim. Foi a forma que eu encontrei de organizar esses pedaços, esses papelões que eu ia encontrando. Então, são livros feitos a partir de recortes, de lambe-lambes, de outdoors, de cartazes de rua. Uma experiência que a Luiz Magalhães também já tinha feito de uma forma um pouquinho diferente, né? Não recolhendo propriamente cartazes de rua, mas ele fez um livro todo também a partir dessas retículas super ampliadas, né? de outdoor, né? Mas aqui, na verdade, me interessa muito também a materialidade do papel que não está colado para a rua, mas do papel que está, às vezes, justamente essa face que está colada ou no tapume, ou na parede, no muro. Então, são materiais que eu também começo a olhar, e neles eu vejo, às vezes, esses fragmentos, essa ação do tempo, esse desgaste todo, me remete um pouco à história do livro, a tudo que sobrou, né, de antigos registros de livros. Então, para mim, isso daqui tem um interesse também muito grande. Enfim, são vários livros que eu venho fazendo já há muitos anos. Esse é um deles, que foi feito em Porto Alegre. Esse é um relativamente recente, a partir dos muitos cartazinhos que estão sendo colados agora nos postes, né? Então, a gente fui recolhendo e depois montando. Toda essa sujeira que vem junto me interessa, é uma coisa que é difícil conservar, não tenho muita preocupação também em manter isso. Ele vai se desmanchando um pouco com o tempo.
mas me parecem imagens que, para mim, elas são muito estimulantes, assim, como visualidade, às vezes até como pintura. Não é o caso desse, que é mais gráfico, né, mais tipográfico, embora tenha as manchas também do tempo, aí, da sujeira, das ruas, enfim. E aí, teve um momento que eu comecei a achar mais interessante também, talvez, ter a experiência, ao invés de pegar cartazes já colados nas ruas, que já estavam lá, de colar esses cartazes e de ver como o tempo poderia influir sobre eles, né? Então, fui fazendo alguns cartazes e partindo também de uma ideia talvez aí de um projeto editorial, não sei se é esse o nome, mas é a ideia de um livro que pudesse ser lido num percurso pela cidade, de uma forma que você, talvez, num determinado percurso, você pudesse estar construindo uma narrativa, né, que esse livro pudesse está se manifestando, está te levando assim por alguns pontos, fazendo um desenho realmente pela cidade, né? Então, em 2014, eu imaginei que, a convite de eu tinha uma exposição para apresentar um trabalho e eu resolvi criar um trabalho para essa exposição e levar a cabo essa ideia. Então, eu imaginei que um percurso interessante seria o percurso dos rios aqui em São Paulo, né? Estava num momento realmente que havia uma discussão muito grande sobre uma certa redescoberta, aí, vários grupos, né, valorizando as nascentes dos córregos em São Paulo. Eu moro na região da Pompeia, tem o córrego Água Preta, e um grupo de moradores se uniu e para preservar de uma forma mais interessante, mais agradável até, uma praça onde estavam as nascentes, uma das nascentes desse córrego, né? E eu achei interessante porque o córrego ele é todo canalizado, o córrego Água Preta, ele divide a Pompeia da Vila Romana. Ele passa por debaixo do Sesc Pompeia e vai depois seguindo ali até cair no Rio Tietê. Então, eu achei interessante fazer uma série de cartazes que pudessem ser colados nas ruas por onde passasse o córrego, né? Já existia até um bloquinho de carnaval chamado Água Preta, que fazia justamente isso. Eles, em todo mês de fevereiro, no carnaval, eles brincam nas ruas por onde passa o córrego. E aí eu fiz vários cartazes, e aí, pensando também numa circulação desse material, que não fosse só o muro, a rua na cidade, mas que ele pudesse se constituir numa espécie de registro e pudesse circular por outros ambientes, bibliotecas, enfim, né, como livro mesmo, exposições, enfim. Eu imprimi nos dois lados do papel. Então, segue bem essa ideia e são folhas grandes, né, dobradas ao meio e simplesmente colocadas como se fosse um grande jornal, né? E aí imprimi alguns textos em tipografia e serigrafia. A maioria das imagens são fotos que eu fiz da região, né, de momentos, né, do que é a cidade, né, do que foi, do que está sendo. E também algumas imagens históricas, assim, vamos dizer, que eu recolhi junto com alguns moradores e consultando o arquivo histórico de São Paulo, que é um arquivo municipal, né, que tem um arquivo bem interessante, legal de consultar, porque tem muitas imagens que sempre foram feitas assim como registros de obras, mas desde o final do século XIX. Então, às vezes tem de bairros assim. Nesse projeto eu encontrei muitas fotos ali da Vila Romana, fotos muito interessantes que acabaram compondo. Essa imagem aqui da esquerda, por exemplo, é a Rua Crasso,
na década de 30. Então, essa daqui é a Rua Cotoxó, a imagem da direita, também por volta de 1935. Lá atrás a gente vê a chaminé da Matarazzo, ali onde hoje é a Casa das Caldeiras, ainda em funcionamento, quer dizer, material interessante. Fui contrapondo essas imagens. O livro, eu pensei que a contraposição dessas imagens, né, junto com outras situações, onde, por exemplo, esse bueiro onde a gente ouve ainda o barulho do rio passando embaixo, o Sesc Pompeia, junto com a foto da primeira ponte construída sobre o córrego. Enfim, e depois, efetivamente, eu fui colando, né? Aqui é a Praça da Nascente, é uma praça que fica num lugar mais alto, ali, próximo ao metrô Vila Madalena, né? E esses cartazes foram sendo colados ao longo de todo o trajeto pelas ruas por onde passava o córrego. E ao longo do tempo, aqui na parte de trás ali do Sesc Pompeia, ao longo do tempo, os cartazes vão sofrendo a ação do clima, enfim, realmente. E como é um lugar onde eu trabalho, moro por ali, eu vou sempre acompanhando o dia a dia, a transformação dessas imagens, de como o papel vai envelhecendo, né? E vai desbotando, vai mudando tudo. E fui fazendo esses registros, mas a minha intenção era que, com alguns dos cartazes, eu realmente pudesse retirar da parede, do muro, onde eles ficaram colados por alguns meses. Esse trabalho é de 2014, mas tem cartaz colado até hoje lá, para você ver que o papel é um material bem resistente. Eu colo basicamente com cola branca, quer dizer, mas não faço nenhum tipo de impermeabilização, nada, mas tem cartazes até hoje por lá. E aí, com os pedaços que eu pude ir retirando, eu levei para o ateliê e, de novo, eu refiz alguns livros, né, com essas imagens, com esses impressos que eu fui produzindo. Algumas pessoas perguntam, nossa, mas isso é um livro? Eu chamo de livro, não sei se mas para mim porque tem, enfim, tem essa estrutura básica do códice, né, que é essa coisa de você virar a página, e para mim tem narrativas aí visuais, então para mim se constituem livros. Às vezes eu não consigo retirar os cartazes inteiros, vem só fragmentos, e eu vou aproveitando esses fragmentos, criando algumas composições. Tem algumas situações que me remetem até à pintura, assim, porque a gente, dependendo da parede onde são colados, quando eles vêm, eles trazem toda a memória que tem ali das várias camadas de tinta, enfim. E é isso. Aí, a partir dessa ideia, eu fui fazendo outras experiências. Essa daqui é uma mais recente que eu fiz no começo do ano, buscando me aproximar, enfim, não repetir a experiência gráfica em si, a ideia de imagens grandes, impressas em folhas grandes como cartazes, né, em serigrafia, buscando essa ideia do livro e tal, mas de alguma forma me aproximando de lugares da cidade que me interessam, que eu acho que tem que chamar a atenção para ela, né? E esse daqui é um trabalho que chama Caminho, Estrada, Avenida, e conta um pouco a história da Avenida Santa Marina, que é uma avenida pouco conhecida, porque ela é uma avenida interrompida numa das extremidades pelo trânsito, para trânsito de carro, ela é cortada pela linha do trem, mas que ela tem 400 anos e basicamente ela tem o mesmo traçado até hoje. Foi a primeira ligação com a freguesia do Ó. E o que é mais bacana é que até hoje, da Água Branca, do ponto inicial da avenida, vamos dizer assim, a gente tem uma visual que permite enxergar a colina da freguesia do Ó, com a igreja no topo da colina, e atrás da igreja a Serra da Cantareira ainda intacta, assim, sem...
Então, é uma visual que eu não sei por quanto tempo vai permanecer, porque a região da Água Branca está passando por um processo grande de verticalização. Enfim, a própria Avenida Santa Marina, por ela vai vir a linha 6, laranja, do metrô. Vai haver um adensamento ali. Então, são paisagens que acho que da nossa cidade, que eu acho que deveriam ser preservadas, mas eu não sei se a gente vai conseguir. Então, na dúvida, eu resolvi fazer esse livro, registrando essas imagens aqui, a igreja da Freguesia do Ó, com documentos que eu fui encontrando no cartório lá da freguesia, e com imagens da fábrica da Santa Marina, que existe também desde o século XIX, por isso que a avenida se chama Santa Marina, por conta da presença dessa fábrica, que é uma fábrica importante, né, na história industrial de São Paulo, e com todas as referências gráficas que sempre me fascinaram, né, que estão na avenida, que estão nos muros da avenida, e com as histórias ligadas também, né, à avenida, né. A avenida tem o Santa Marina Atlético Clube, foi um clube fundado por funcionários da fábrica em 1913 e que funciona até hoje, e eles têm um acervo fotográfico fantástico, e foi muito apoiado nesse acervo que eu produzi esse material. Aqui na imagem da direita são meninos na sala de aula, dentro, na escolinha que tinha dentro da vila, que ficava dentro da fábrica. E aqui à esquerda a gente vê a sala das meninas. Isso, a foto, eu não consegui precisar exatamente, mas tem uma fonte que diz que é de 1919, quer dizer, ano que vem vai estar completando 100 anos, né, essa imagem, essa foto. Enfim, aí o livro segue esse formato. Procurei levar para as ruas, seguindo mais ou menos a mesma ideia, para um lugar que tivesse mais circulação de pessoas, né, porque o Água Preta ele passa pela baixada, né, pelo vale ali, né, entre Pompeia e Vila Romana, que às vezes são ruas com pouca circulação de pessoas. E esse livro, como é na Avenida Santa Marina, tal, eu achei importante levar para uma situação que mais gente pudesse ver essas imagens, principalmente essas imagens históricas, né? Aqui só um detalhe, são duas imagens, uma foto que eu fiz em 2015 e uma anterior que foi feita mais ou menos na mesma posição pelo Aziz Absaber, que registrou a periferia de São Paulo na década de 40, né? Ele estava fazendo a tese de mestrado dele, e sobre o sítio urbano de São Paulo, ele registrou essa foto. Então, eu também tive a oportunidade de pedir para o Thales Absaber, né, que é o filho deles, a utilização da imagem, e ela integra, então, esse álbum, que é uma espécie de um álbum iconográfico da Avenida Santa Marina, né, com mapas antigos, uma foto do Tietê, atual, da margem do Tietê. E aqui, essa imagem central é a sobreposição da foto do Aziz Absaber, que está impressa em azul, com a foto que eu fiz em 2015, que foi impressa em vermelho. As duas fotos foram impressas juntas. Você vê que a igreja ela se mantém, né, nesses quase 80 anos, né, desde os 70 anos da foto do Aziz Absaber. Enfim, e o material é esse, e acabei levando para a estação Água Branca, que é uma estação de trem que é justamente cortada pela avenida, a Santa Marina é cortada pela linha 7 Rubi e pela 8 Diamante. A linha 7 Rubi faz parada na estação Água Branca. Tem uma estaçãozinha que é dos anos 50, que é muito simpática, assim, pequenininha, e que o trabalho foi super acolhido pela administração, pela CPTM. Quando eles viram as imagens, eles super curtiram. E acho que porque é uma estação antiga, velha, assim, enfim, não tem muita importância, na verdade. Passa muita gente por lá, porque tem a Uninove, tem a universidade ali, tem todo o pessoal que mora mais distante, que vai trabalhar ali na região de Pompeia, todo mundo pega o trem, desce ali, atravessa a linha 8 Diamante, né, pela passarela e tal. Então, achei que era uma situação interessante de estar colocando essas imagens lá. Então,
acrescentei algumas outras imagens de pessoas que ajudaram a produzir o material, desde moradores a colegas, enfim, a pessoas que, de alguma forma, ajudaram a produzir o livro. Essas imagens grandes dos olhos não estão no livro, mas, enfim, elas complementam a exposição que está lá, ainda está lá na Estação Água Branca, os cartazes. Embora, enfim, os cartazes foram colados em fevereiro, com o tempo eles vão se desgastando, vão se descolando, e eu vou fazendo uma reposição, né? Então, vou descolando alguns cartazes e levo de novo para o ateliê e faço uma remontagem, né? Vamos dizer. Então, a gente vê as marcas das pastilhas das paredes da estação, né, que imprimiram um relevo nos papéis. Aqui dá para ver bem as fotos do Abissab. E aqui um último que eu vou passar voando, na verdade, também tem essa ideia do cartaz de rua, com a ideia de palavras que vão se formando quando os cartazes são rasgados, aí a gente vai lendo coisas que, na verdade, não estavam impressas, mas a gente vai criando uns textos. E, a partir disso, resolvi também criar dois... na verdade, é um único cartaz impresso dos dois lados, que também está colado nas ruas e que se manifesta como livro também. E aí a ideia de que é um único livro, onde uma única lâmina, uma única folha de cartaz cortada e simplesmente sem cola ou costura, ela é um encaixe, na verdade. O livro se faz, tem a estrutura do códice, assim, com 36 páginas, e ele tem esse aspecto aí no final. Bom, eu não sei se isso é livro fora do livro, mas para mim é. Então, agradeço a atenção, estou aqui aberto se houver tempo para perguntas. Sim, bom, muito obrigado, Gilberto, pela conversa. Queria, então, deixar aberto aí. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação? Bom, aplausos também. Bom, eu vou começar, então, com uma pergunta que chegou pelo YouTube, o Caio Pimentel. Ele mandou o seguinte: uma curiosidade, no livro objeto a prioridade é a imagem e não o texto em si? É uma boa pergunta. Eu, a princípio, eu diria que sim. Mas acho que pode haver experiências que mostrem o contrário. Não estou tão certo assim. Essa questão da palavra e da imagem, a gente viu com os exemplos que eu dei do incunábulo lá de trás, elas estão muito mais próximas, muito mais ligadas. Eu acho que não necessariamente. A princípio, a imagem pode preponderar, mas eu acho que não necessariamente o texto no livro-objeto pode ficar de lado. Maravilha. Alguém aqui da plateia, por favor? Bom, então a temática, só para o pessoal que está fora daqui, bom, privilégio de quem está aqui e ouviu aí o preâmbulo todo, mas é um comentário sobre livros pré-Gutenberg, né, em síntese. Então, na verdade, é um universo que eu também estou desbravando, conhecendo aos poucos. A gente tem aqui, nesta casa maravilhosa, um incunábulo que enfim, tem alguns exemplos, agora me fugiu o nome, mas a gente pode acessá-los. Mas hoje a internet, com as grandes bibliotecas digitalizando os acervos, é bem interessante você
acessar esses diversos acervos, porque eles escaneiam em alta resolução, você consegue ver os poros da pele lá do cordeiro, no pergaminho, sabe? Então, você consegue analisar e ver essas diferenças entre os livros a partir dessas imagens. Eu sugiro vasculhar assim e realmente, porque aí a gente a questão do incunábulo, por exemplo, da matriz, onde palavra e imagem são gravadas, que é a etapa anterior ao livro, né, a Bíblia do Gutenberg, aí, onde o tipo móvel instaura um outro processo, né, de produção. Então, tá tudo muito ligado ao fazer do gravador, né? Assim, então a imagem, de certa forma, ela está mais integrada ao livro, tanto que a gente percebe naquela estrutura que é quase da história em quadrinhos que eu comentei, né? Que os textos eles se comportam com uma liberdade muito maior do que depois a rama tipográfica vai impor. Então, são momentos do livro, assim. E aí tem exemplos diversos e transições também, né? Então, não é que um determinado momento se instaurou um outro processo e tudo que era feito antes, né? Até hoje a tipografia está aí até hoje, a gente, né, digitalmente produzindo tanta coisa, mas ainda existem algumas tipografias, a gente faz uso da tipografia, a feira aí está mostrando isso. Então, acho que é isso. Uma outra questão que veio também por redes sociais foi de um momento específico da sua fala, não sei se cabe, mas essa percepção de que o livro precisa romper as fronteiras do tradicional só se dá pelo fato da existência desse tradicionalismo, ou seja, o comum. É necessário? Não sei se é necessário. Eu acho que não precisa romper, porque o livro é maravilhoso, por mais tradicional que seja, ele é uma invenção incrível. Eu acho que é isso. Na verdade, o que tem o livro? A gente não pode ficar só na forma, né? Então, eu acho que, de novo, as mãos do menino. Eu acho que a gente tem que ver o livro fora do livro, quer dizer, o que ele tem de conhecimento, o que ele pode transmitir como energia vital, vamos dizer assim. Porque eu acho que é isso que nos alimenta, né? A arte, a literatura, enfim, todo esse mundo do livro é uma energia vital que vai sendo passada de geração para geração e que permanece no tempo. Então, a gente vê o tijolo lá sumério e continua sentindo um impacto, né? Então é isso. Eu acho que não precisa romper necessariamente para avançar, porque até essa ideia de ruptura, como a gente pode ver lá, o livro do ano 800 e a veneração da Santa Cruz e o poema para a voz do Mayakovsky, que é o mesmo, a gente vê quase a mesma relação palavra-imagem, né? Mais alguma questão aqui da plateia? Um comentário? Bom, então, te agradecer, Gilberto, pela fala. Agradeço. Muito obrigado por fazer esse Fala Miolos com a gente. Valeu, gente. Obrigado. Bom, e daqui a pouquinho, então, Gustavo Piqueira falando sobre Sebastião Nunes. Daqui a 10 minutos.